Vamos lá então, vamos falar sobre saúde. Sempre é bom trazer orientações preventivas para a nossa audiência. Muito bem, e falando em saúde, a nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central, abrindo o nosso telão do Band Cidade, já temos a convidada para o programa de hoje, é a nefrologista doutora Tatiara Bueno. Oi, doutora, muito boa tarde. É essa mesma pronúncia, nefrologista, né, doutora? Isso mesmo. Perfeito. A senhora fala aí do Complexo Hospitalar Central e eu queria entender um pouco mais sobre essa questão, né, da função do rim no corpo humano, para depois a gente entrar nas ações preventivas e evitar aí uma série de problemas que, lamentavelmente, muitas pessoas no país hoje estão sofrendo, né? Explica para nós, doutora. Bom dia, né? Bom dia a todos. Muito obrigada pelo espaço, né, para falar sobre doença renal. É muito importante, é uma doença de alta prevalência. Então, vamos começar falando da função dos rins. Muitas pessoas acham que o rim é só para produzir, né, a urina e eliminar as nossas impurezas. Realmente, né, ele tem essas funções, né, de eliminar as impurezas, né, que o nosso metabolismo produz, regular a parte de volume do nosso corpo, né, tentando manter um volume adequado, né, nem ficar desidratado, nem ficar com edemas. Mas também ele tem funções endocrinológicas, né? O rim produz um hormônio chamado alfa-poetina, e esse hormônio ele auxilia na produção de sangue. Isso é bem interessante. Por isso que a anemia pode ter como causa uma doença renal. Então, a gente tem que pesquisar também função dos rins no paciente com anemia. A questão é muito mais complexa do que possa se imaginar, né? Não dá para ser tratado este órgão do corpo humano simplesmente como um filtro, porque tem consequências acima dos próximos passos que passam pela funcionalidade dos rins. Pergunto de forma muito simplória para a senhora, doutora. Qual é o cuidado que nós devemos ter para ter um rim funcionando em cima do que ele se propunha a fazer no corpo humano? Porque muitas questões que a gente acaba enfrentando se dá justamente pela postura do indivíduo no seu dia a dia, né, doutora? A gente até vai abordar um pouquinho depois os fatores de riscos da doença renal, mas veja bem, o controle de doenças crônicas que afetam o rim, principalmente a pressão alta, o diabetes, né, que são doenças que podem sim prejudicar a função dos rins, são as principais, inclusive. Evitar a automedicação, né, por quê? Porque um dos remédios que é muito corriqueiramente usado, que são os anti-inflamatórios, né, não são antibióticos, anti-inflamatórios, que são remédios para dor, algumas vezes usa para febre, eles são medicações que podem prejudicar a função renal. E um hábito de vida saudável, né? Uma ingesta de água adequada, atividades físicas, manter o peso dentro da normalidade, até uma boa noite de sono. Então, o cuidado dos rins, ele é bem amplo, né? Principalmente porque são outras doenças e outros fatores que acabam prejudicando a função dos rins. Muito se fala sobre a medida exata de água. Ela é um padrão para cada cidadão, ou doutora? Cada paciente é tratado de forma diferente? Porque eu tenho, assim, é muito comum ouvirmos dizer, olha, tem que tomar 2 litros de água. Isso é uma pergunta bem bacana, porque antigamente a gente falava assim, bebe bastante água que faz bem para os rins. E, na verdade, não é bem assim. É igual você falou, tem que individualizar. Né? Nós temos que beber a quantidade de água adequada para a gente eliminar as nossas impurezas. Né? E muitas vezes, se é um trabalhador que trabalha no sol, fica suando, com certeza ele vai ter que beber mais água do que uma pessoa idosa, que fica mais em lugares com ar-condicionado e não perde muito líquido, né? E veja bem, a quantidade de água pode, inclusive, ser perigosa. Um paciente que tenha um problema cardiopata grave, né, um coração mais fraco, ele tem uma facilidade de acumular líquidos, né, inclusive no pulmão. Então, se esse paciente ingerir uma quantidade maior de água do que deveria, começa a ficar edemaciado, né, e acumular líquido de maneira desnecessária. Então, a quantidade de líquido adequada deve ser individualizada. No geral, para que a pessoa faça em torno de 2 litros de xixi por dia. Então, isso vai depender, né, da pessoa, do trabalho, onde fica, se é um homem, se é uma mulher, idoso, criança, e tem que ser individualizado.
Doutora, como é que começam a se manifestar essas doenças renais? Porque elas têm fases, né? Tem. A doença renal, ela pode ser classificada em doença renal crônica, certo? Um paciente que acompanha ambulatorial, né, que vai desenvolver a lesão renal ao longo de meses, anos, e a doença renal aguda, né, que ela aparece de uma forma mais rápida, mais progressiva. Então, isso é muito interessante a pergunta, porque quando a gente vai pensar na doença renal crônica, o acompanhamento ele tem que ser a longo prazo, porque a função renal ela vai sendo reduzida, né, se não tomar os cuidados ao longo de muito tempo, e não tem muitos sintomas na fase precoce. O rim só vai dar realmente sintomas, sinais e sintomas, em umas fases tardias. Então, se a gente classificar que o rim tenha o grau de lesão crônica de 1 até 5, pensando que 1 é a lesão inicial e 5 é o paciente que vai precisar de diálise, essa progressão ela só vai causar sinais e sintomas quando tiver de 3 para 4, que vão ser através, pode surgir inchaço nas pernas, a pressão fica mais descontrolada, o paciente vai perdendo a vontade de comer, porque o organismo vai acumulando toxinas que o rim deveria, né, eliminar no xixi e não elimina. Então, isso vai acontecer muito tardiamente, né? Então, a doença renal crônica, ela entra, sim, nos quesitos de ter critérios de prevenção e cuidado, né? Que aí eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre quem, né, vai ser o grupo de pessoas que tem que se preocupar mais ainda com a função dos rins. Os sintomas mais comuns que a gente pode estar sentindo e acende um sinalzinho de alerta, olha, pode ser algum tipo de problema nessa área. Então, inchaço nas pernas, uma pressão arterial nova, ou uma pressão arterial que antes era controlada e fica descontrolada, o surgimento de anemia, cansaço, falta de apetite, e olha só que interessante, espuma na urina, né? Então, acredito que muitas pessoas não sabiam disso. A presença de espuma, né, na urina, isso sim chama atenção para lesão renal. Provavelmente o rim está perdendo proteínas a mais do que deveria, né? Uma das principais causas é a doença diabética, mas tem outras doenças específicas do rim que também dão essa apresentação. E aí, né, liga o sinalzinho de alerta para que possa procurar um médico, né, que faça a avaliação da função dos rins. A senhora falou agora há poucos instantes em pessoas que estão mais vulneráveis a ter problemas nos rins, mas eu complemento a pergunta e gostaria de saber, isso tem alguma ligação? Se na minha família alguém já teve problema com doença renal, isso pode também potencializar que outros membros da família tenham ou não tem nenhuma correlação? Tem sim. Como a doença renal ela tem uma alta prevalência na nossa população, 10% da nossa população vai ter algum grau de doença renal crônica, a gente seleciona grupos de riscos para que a gente possa iniciar os exames e verificar como que está a função dos rins. Esse grupo de risco são pacientes que têm pressão alta, diabetes. Pressão alta e diabetes, elas são responsáveis por 80% dos pacientes que evoluem para necessidade de diálise, quando não controladas adequadamente. Então, vou corrigir, só para não dar muito susto. 80% dos pacientes que estão em diálise, a causa é pressão alta e diabetes não controlados. Né? Outra população de risco é quem tem familiar com algum tipo de doença renal. Também tem que avaliar a função dos rins. Pacientes obesos, pacientes que fazem algum tratamento de doença oncológica ou que usam medicações reumatológicas a longo prazo, pacientes que têm crises de gota, né? O problema com ácido úrico, que fica usando anti-inflamatório. Então, esses são os principais grupos de riscos, né, em que as pessoas têm que ter o alerta, sim, de saber como que está a função dos rins. Doutora, uma coisa chama a atenção, é muito complexo essa questão de compatibilidade para transplantar um rim. Isso eu acredito que seja porque tem pessoas que aguardam há muitos anos a possibilidade de um transplante. Antes de chegar no transplante, tem outro tipo de tratamento? É uma questão mais preventiva? Ou quando a gente é acometido e chega a uma determinada fase, somente o transplante resolve, doutora? Então, a doença renal ela tende a ser crônica e progressiva, né? Quando o paciente não toma os cuidados adequados de um acompanhamento.
A evolução a gente acompanha através de um exame muito fácil de se fazer, que é o exame de sangue chamado creatinina. Creatinina é um exame simples, básico, barato, consegue ser feito nos postos de saúde, e ela vai realmente falar quantos por cento os dois rins funcionam juntos, né? E, além disso, o exame de urina e o ultrassom dos rins. Então, com esses 3 exames básicos, a gente vai acompanhando a função do rim do paciente, e quando funciona menos do que 15, 10%, né? Vou falar em porcentagem para entender melhor. Quando os dois rins juntos funcionam menos do que 15 a 10%, começa a avaliação para iniciar um tratamento de substituição, que são 3, né? Que é a hemodiálise, feita numa clínica, né? O paciente comparece 3 vezes por semana, faz através do sangue, diálise peritoneal, que o paciente pode fazer em casa, e o transplante renal. Então, nesse estágio que é oferecido ao paciente a opção de transplante renal. Pouquíssimas vezes o transplante é feito antes do início da diálise. Geralmente o paciente começa um tratamento de diálise, seja peritoneal em casa ou hemodiálise na clínica, e se cadastra numa central de transplante para que comece a ser investigado se há doador vivo ou doador cadáver. E aí ele é cadastrado numa fila, e essa fila não depende se ele entrou primeiro ou por último, depende da compatibilidade do doador. Né? Então, se é doador vivo, não tem fila, né? Ele vai ser estudado e o transplante vai ser agendado. Agora, se depende de um doador cadáver, ele vai ficar numa fila a depender da compatibilidade com o doador cadáver que ele vai ser transplantado. Muito bem, está aí conversando um pouquinho sobre a questão das doenças renais com a doutora Tatiara Bueno. Ela é nefrologista, atende lá no Complexo Hospitalar Central. Muito gentilmente atendeu a nossa produção para trazer essas orientações. Doutora, para encerrar, porque a gente poderia avançar muito ainda nesse papo aqui, principalmente porque o nosso propósito é deixar as pessoas mais atentas sobre a necessidade de ficar aí, monitorando principalmente aquelas ações que parecem pequenas, mas que pode te causar uma complicação muito grande lá adiante. Doença renal, quando a pessoa tem medicamentos que também podem criar outros problemas, daí a delicadeza do assunto, né, doutora? Com certeza. O acompanhamento, primeiro é você entender se você está dentro do grupo de risco, para poder ir atrás dos exames de função renal, igual eu falei, creatinina, que é um exame de sangue, e o acompanhamento é a longo prazo. Por quê? Pressão alta e diabetes, hoje em dia, a gente tem uma gama de tratamentos e que a gente acompanha junto, né, o nefrologista junto com o cardiologista, com o endocrinologista. Esse acompanhamento é em conjunto, porque tem medicações que podem ser usadas, né, independente da função renal, mas outras medicações a gente ou faz ajuste de dose, né? Ou realmente não pode ser usados a depender da função renal. Então, esse acompanhamento é muito importante. Impacta totalmente numa evolução favorável ou não da doença renal. Muito bem, quero agradecer aqui a doutora Tatiara Bueno, nefrologista lá do Complexo Hospitalar Central, falando conosco sobre ações preventivas, diagnóstico, também tratamento, sobre a questão das doenças renais. Doutora, muito boa tarde, obrigado pela vinda, foi uma satisfação. Obrigada, eu que agradeço o convite. Sempre é um prazer falar, né, de doenças renais, sobre nefrologia, e fico à disposição, né, se surgirem alguns outros assuntos. Perfeito, então. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção. Sempre é bom falar de saúde aqui na tela da Band.